1 Samuel, no seu capítulo de número 17. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, nessa oportunidade que nesta manhã me é concedida de estar na presença do Senhor, quero dar graças a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo quanto que Ele tem feito por nós. Quero agradecer a Deus por não nos rejeitar, mas por Ele estar sempre cuidando de nós e estar nos fortalecendo em todo o tempo. Nesta manhã, nessa palavra que foi lida nesta manhã, conforme os irmãos puderam ver, não sei qual o motivo, mas a minha versão da minha Bíblia está um pouco bem diferente da versão dos irmãos, mas o intuito da palavra e da mensagem ainda será o mesmo. A palavra que será ministrada nesta manhã é uma palavra que o Senhor me revelou durante essa semana, e eu estava meditando nesta palavra, e na sua leitura o Senhor me revelou algumas coisas, e quero também compartilhar com os irmãos algumas das palavras que o Senhor me compartilhou nesta palavra e me proporcionou em meu coração para estar juntamente com a igreja do Senhor. Nesta manhã, se nós percorrermos a palavra de Deus e observarmos a palavra do Senhor, nós iremos adentrar em um contexto da história, e eu quero pedir-vos a atenção dos meus amados irmãos para observar uma história de um rei. Este rei era o rei Saul, muito bem conhecido de nós. Este rei, então, chamado Saul, era um rei que foi constituído rei em um tempo aonde o povo não tinha um rei. O povo, ele era guiado por Deus. O povo, ele era ordenado pelo Senhor. O povo era guiado por Deus. O povo ouvia Deus falar através dos sacerdotes, através dos profetas, mas o povo não tinha um rei que dominasse sobre eles. E o povo, olhando as nações vizinhas, observava que todos os povos, ouça bem, todos os povos vizinhos tinham um rei. E este rei regia toda a nação de uma forma uniforme. Então, quando nós observamos a palavra de Deus e observamos o povo desejando para si ter também um rei, nós observamos que Deus irá permitir que o povo escolhesse um rei para eles. Então entra Saul na história. Então entra este jovem rapaz que se destacava dentre todos os povos, dentre todas as tribos. Ele se destacava pela sua estatura, pela sua formosura, conforme a sua aparência lhe era agradável aos olhos de todo o povo que lhe olhava e que lhe observava. Então nós vemos o povo, uma nação, a nação de Israel, escolhendo para si um rei. E este rei, em seu reinado, reinou dominando sobre toda a nação de Israel. E quando nós olhamos, Deus agora irá também dar direcionamento a Saul através do seu sacerdote chamado então a Samuel. E o Senhor irá falar com Saul diversas vezes. E no reinado de Saul tudo ia bem. O reinado de Saul era um reinado próspero, um reinado onde nas guerras ele obtivera diversas vitórias em nome do Senhor. Mas o Senhor um certo dia deu uma ordem para Saul, mas Saul não deu ouvidos à ordem de Deus, não deu ouvidos ao mandamento
Senhor, aonde e quando Deus disser a ele, para que destruíssem o seu povo inimigo, para que destruíssem o povo que estava afrontando o povo de Deus. Quando nós observamos na palavra de Deus, Deus irá dizer, dá uma ordem por completa a Saul. Saul, vai lá e mata todo o povo, mata todos os animais, mata até mesmo o rei, mata tudo, Saul, e não pega nada dos despojos que era de costume pegar naquela época. Mas Saul não deu ouvidos à voz do Senhor. Saul, ele não deu ouvidos ao mandamento que Deus havia dado para ele. Ele desobedeceu a palavra do Senhor. Ele deixou de dar ouvidos à voz do Senhor. Só que como nós podemos observar na palavra de Deus, se nós pararmos para observar, e ao ler a palavra de Deus, nós bem sabemos e conhecemos que o nosso Deus, Ele não é um Deus que nos conhece apenas no homem exterior, aonde os meus olhos nessa manhã podem contemplar a cada um de vós, ou até mesmo me olhar as palmas das minhas mãos, ou as demais partes do meu corpo. Os olhos do Senhor, Ele pode ver muito mais além do que os olhos naturais do homem podem enxergar. Os olhos do Senhor estavam enxergando o coração de Saul, e o seu coração já não era mais para com o Senhor. O seu coração já não era mais temente para com Deus. Então Deus agora irá falar com Samuel. Olha, Samuel, o que o meu servo Saul está fazendo. Eu te dei uma lei, uma ordem para que destruísse todo aquele povo. E o que ele fez? Ele, ao invés de destruir tudo, ao invés de fazer conforme a minha palavra, ele tomou dos seus animais com uma certa justificativa. Vou trazer para sacrificar ao Senhor no seu templo. Só que Deus havia dito, eu não quero nada, eu quero tudo destruído. Olha lá, Samuel, até mesmo o rei que havia naquele tempo, ele poupou apenas para a glória própria. Mas e a minha glória, Samuel? Onde é que está? Porque Saul está pensando somente nele, em trazer o rei da vitória que ele venceu, para que o povo lhe aclamasse e dissesse, esse aí é o nosso rei que nós escolhemos, ele tem vitória sobre todos os reis. Mas o coração de Saul já não era mais com o Senhor, e a palavra de Deus irá nos dizer que Saul, ele se tornou rebelde aos olhos do Senhor. Saul, ele se tornou teimoso diante dos olhos do Senhor, porque não queria fazer a vontade de Deus, e já não queria mais o Senhor, e nem obedecer a sua palavra. E sabe o que Deus mandou dizer através do profeta Samuel para Saul? Assim como você me rejeitou, assim como você rejeitou as minhas palavras, hoje também eu estarei rejeitando você. Eu estarei rejeitando o seu reinado, e você já não será mais rei sobre o meu povo. Agora Deus irá dizer para Samuel, levanta, Samuel. Na minha versão, no capítulo 16, a partir do versículo 1, o profeta irá receber uma palavra de Deus, aonde irá dizer para Saul, para Samuel, dizendo que ele havia rejeitado a Saul e que ele já havia preparado um rei, para substituí-lo. Eu já havia preparado um rei para substituí-lo. Então agora se levanta, vai na casa de Jessé, o belemita, e unge um que eu já tenho preparado, já tenho proposto. Mas Samuel, ele temeu em seu coração.
Porque ele pensou consigo: o que Saul vai fazer comigo quando ele souber que eu estou indo para ungir um rei no seu lugar? Aí então o Senhor irá dizer para o profeta Samuel, que também era um sacerdote, e sacerdote, ele tinha a função de sacrificar pelo povo pelos seus pecados. Pega um dos animais, leva até aquela cidade chamada Belém, e chegando lá, você irá sacrificar, irá convidar, chamar a Jessé, a sua casa, os seus filhos, para também sacrificar. Então Samuel, o profeta, ele fez assim. Ele foi até aquela cidade, e os anciões chegaram e disseram: como tu vieste? Tu vieste em paz? Porque um profeta, ele tinha a palavra, ele tinha autoridade, ele tinha o peso da palavra de Deus, e também ele era protegido do rei. Você veio em paz? E o profeta respondeu aos anciões daquela cidade: sim, certamente vim em paz, mas vim para sacrificar juntamente com a casa de Jessé. Então veio ele, chamando a Jessé, chamando a sua casa, veio dizer, após o sacrifício, a purificação, ele veio dizer: eu vim ungir um rei que o Senhor tem preparado. Aonde? Eu posso imaginar Jessé perguntando: aqui mesmo, na sua casa, sairá um rei. Aí eu posso imaginar Jessé com seus pensamentos dizendo: uau, da minha casa vai sair o novo rei da nação de Israel. A história vai mudar, tudo vai mudar. Aí lá vem ele: uai, então vamos trazer o primeiro. Traz então Eliabe, passa aqui o moço. E fez passar Eliabe na frente do profeta Samuel. E passando Eliabe na frente do profeta Samuel, eu posso imaginar aquele jovem rapaz, segundo as características bíblicas que me foram dadas, aquele jovem rapaz alto, forte, de boa aparência. Aí o profeta olhando para ele, falando: uau, exatamente, está aí mesmo. Esse é o escolhido que eu tenho escolhido para mim. Esse é o escolhido que Deus tem escolhido para ser o novo rei. Mas aí veio a palavra do Senhor para o profeta e disse para ele: ei, você está olhando apenas para a aparência. Meu Deus. Você está olhando apenas para a força dos seus braços. Você está olhando somente para aquilo que lhe é agradável aos seus olhos. Mas assim diz o Senhor: eu olho para o coração, eu olho para a intenção que está aí dentro. Porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 1, a partir do versículo 23, irá nos dizer que aprove o Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí sabe qual é a loucura da pregação? Sabe qual é? No versículo de número 26, irá dizer: olha, meus irmãos, vede, olhai a vossa vocação, que não são muitos os fortes que são chamados, nem muitos os sábios que são chamados, nem muitos os poderosos que são chamados. Mas a palavra do Senhor irá dizer que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que Deus escolheu as coisas desprezíveis, aqueles que têm falta de entendimento. Para quê? Para que eu te dê sabedoria. Aleluia. Para que você seja diferente no meio das nações. Sabe aquele que diz: eu não tenho condição alguma. Deus diz: você não precisa, somente o seu coração for para comigo, eu dou a condição que você precisa. E fez passar o primeiro, e fez passar o segundo, Aminadab, e lá vai passando o terceiro, e passa o quarto, os 7 filhos que estavam presentes na casa de Jessé. Mas nenhum desses o Senhor havia escolhido. Nenhum desses o Senhor havia feito um propósito de fazer deles um rei. Eu paro para observar nessa mensagem. Olha o contexto da história, meus irmãos. Olha que coisa linda.
Deus havia já rejeitado a Saul. Deus de toda a nação de Israel, Ele havia olhado para toda a nação, e Deus não viu ninguém capaz de ser o novo rei da nação de Israel. Aí Deus olha para a casa de Jessé, olha para os 7 filhos que Jessé havia apresentado, e Deus rejeitou um por um. Nenhum foi o que Deus escolheu. Aí o profeta irá perguntar: acabou-se os mancebos? Acabou-se os jovens da casa? O pai vai responder: tem uma resposta um pouco inusitada. O menor da casa, falta um. E onde é que ele está? O profeta diz: ele está trabalhando. Ele está lá no campo, apacentando as ovelhas. Ei, meu amado irmão, você não está entendendo a mensagem. Quando Deus escolhe alguém, não importa onde você esteja, mas Deus sabe onde você está. E enquanto você não estiver, Deus diz: ainda não é esse. Ele ainda está procurando. Aonde ele está? Manda chamar. E mandaram chamar o menor da casa. Lá veio um jovem rapaz, chamado por nome de Davi, o menor da casa de Jessé, para se apresentar diante do profeta. Eu posso imaginar, meus amados irmãos, naquele momento, aonde Davi adentrando, penso eu, adentrando pela casa, os seus irmãos maiores, mais fortes, às vezes mais formosos, mas Deus havia chamado aquele menor que estava lá longe, e agora todos eles, antes de se assentar na mesa, diz a palavra de Deus, que enquanto o menor não chegar, nós não vamos nos assentar na mesa para comer. Aí lá vem o menor, e a Bíblia vai dizer que Davi, ele era formoso. Davi, ele era de boa aparência. Davi, ele era de boa presença, uma pessoa agradável de se estar presente com ele. Aí eu parei para pensar enquanto eu meditava nessa palavra, meus irmãos. Sabe o que eu parei para pensar? Algo que talvez você ainda não parou para pensar. Quando você lê essa palavra, começa a olhar com essa visão. O que atraiu Deus em Davi para que escolhesse a Davi para ser o novo rei de Israel? O que Davi fez para atrair a atenção do Deus vivo, daquele que fez os céus e a terra, daquele que livrou o seu povo das mãos do povo do Egito quando ele estava escravo lá no Egito? Aquele mesmo Deus que não deixou faltar nada para o povo enquanto estavam no deserto. O que atraiu esse Deus para que lhe chamassem a atenção? O que atraiu aos olhos de Deus para que Davi pudesse ser desejável? Às vezes nós pensamos, nós precisamos fazer tantas coisas para sermos atraentes aos olhos de Deus, que nós precisamos muitas das vezes sermos pessoas de feitos grandes, para que Deus te coloque em uma posição de destaque em uma sociedade como essa. Mas ei, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor manda te dizer nesta manhã, Deus, Ele está olhando os corações nesta manhã. E quando Deus sonda os corações, ei, se Ele vê que você é agradável diante dos olhos dEle, enquanto você não chegar, ninguém pode se assentar na mesa. Sabe o que isso significa para nós? Que Deus tem vitórias grandes para dar em nossas vidas, mas Deus, Ele tem andado, Deus, Ele tem sondado os corações e tem visto como estão os corações. E Davi estava lá no campo, e lá vem Davi para se apresentar diante dos seus irmãos, diante dos seus pais, diante de Deus, do profeta que ali estava para ungir a Davi. E Deus diz: é
é o menor, mas ei, Samuel, é este aí que eu escolhi. É este que eu tenho escolhido. E sabe o que eu observo? Por que Davi estava tão longe? Porque Davi estava solitário lá no campo. Ninguém para imaginar as dores que Davi sentia. Imagina, meu amado e minha amada irmã, uma festa está acontecendo no meio da sua família. Todos os seus irmãos, todos os seus pais, os seus parentes estão reunidos. E você sabe, porque sempre é aquele negócio, né? A notícia ruim vai longe. Está todo mundo reunido lá na sua casa, e só você que está de fora. Eu quero imaginar, eu quero que você pare para imaginar comigo. Que menino, que homem ou que mulher é feliz por ser rejeitado pelos seus próprios da sua casa, por ser deixado de fora pelos próprios da sua família? Eu quero que você pare para imaginar comigo a função que foi lhe delegada a Davi de cuidar das ovelhas lá no campo. Porque quando eu pesquisava sobre um pastor de ovelhas, que era a função de Davi, ser um pastor de ovelhas, sabe o que eu parei para observar? Que muitas das vezes um pastor de ovelhas, ele não pode voltar para casa no mesmo dia, porque ele precisa procurar novos pastos para poder levar a sua ovelha para se alimentar. Por isso era dado o nome de pastor de ovelhas. E muitas das vezes alguma das ovelhas fugia, ia para as montanhas, se perdia. Eu posso imaginar a solidão que Davi sentia, estando sozinho com as suas ovelhinhas. Mas sabe de algo que me chamou a atenção? Davi, mesmo em meio à solidão, eu posso imaginar Davi pegando a sua harpa que ele tinha e começar a louvar o nome do Senhor nas mais tenebrosas noites que ele já vivenciou, e poder dizer o Salmo 23: o Senhor, eu sou pastor, mas o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Eu não tenho cama para dormir igual os meus irmãos lá na minha casa, mas deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A palavra do Senhor irá nos dizer que Davi, mesmo na sua solidão, o que atraiu Deus? A confiança que ele tinha nesse Deus. O que atraiu a Deus? Ao seu amor que ele tinha para com o Senhor. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, não importa a situação em que você vive, não importa em que distância você esteja, eu quero te dizer nesta manhã: você não está sozinho. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te rejeitou. Mas Deus, Ele está dizendo para você: ei, eu cuido de você. No momento certo, você está longe, mas eu vou mandar te chamar de novo. Eu vou te mandar trazer pessoalmente para adentrar aqui na casa, para sentar de novo juntamente com seus irmãos. Aleluia, você pode dar um glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. E Deus fez cumprir a sua palavra. Ele fez com que o profeta ungisse a Davi como sendo o novo próximo rei sobre a nação de Israel. Saul agora é um rei rejeitado. Agora nós vemos um rei que se tornará rei no futuro. Mas a unção que Davi recebeu sobre a sua cabeça é onde nós queremos entender esta palavra. Quando nós recebemos uma palavra profética, não nos quer dizer que quando nós sairmos pelas portas
ou quando nós recebemos uma unção profética sobre as nossas cabeças, não significa que todos os meus irmãos que estão em volta de mim, agora vocês têm que se curvar. Pastor, agora você vai ter que se humilhar diante de mim, porque agora eu serei o novo próximo rei da nação de Israel. E se você não me obedecer, já era para você. Mas Davi não fez isso. A palavra de Deus irá nos dizer que Davi continuou cuidando das ovelhas. Davi continuou, ele voltou para suas ovelhinhas, porque ele amava as suas ovelhinhas. E a palavra de Deus irá nos dizer que mesmo sendo rei ungido pelo Senhor para ser o novo rei, ele mesmo no seu trabalho, ele continuou vivendo a sua vida. E a palavra de Deus irá nos dizer que uma guerra batia na porta da nação de Israel. O povo filisteu vinha contra a nação de Israel. E a palavra de Deus irá nos dizer que um homem chamado Golias, da nação dos filisteus, um homem muito grande que todos nós conhecemos, até as criancinhas sabem, então eu não preciso contar os detalhes, mas ele era muito grande, e como sendo um homem muito grande em estatura, muito forte, Golias ele veio para afrontar o povo de Israel. Ele veio para desafiar o povo de Israel. Veja que naquela época, se você parar para observar hoje um judeu, você vai observar que não existe muitos judeus grandes de estatura, mas normalmente os judeus são baixos já, são baixinhos, a sua estatura já não é muito grande. Agora você imagina comigo um homem de mais de 3 metros de altura, um homem grande, forte, todo equipado com seu armamento. Aí a palavra de Deus irá me dizer que esse homem, com suas lanças, com seu escudo, com suas coraças, com seu capacete, com as suas sandálias, ainda precisava de um escudeiro diante dele. Mas ele desafiava a nação de Israel. E as palavras dele para a nação de Israel, durante 40 dias, a palavra do Senhor irá nos dizer que ele vinha pela manhã e pela tarde e desafiava a nação de Israel, dizendo: dai-me um homem para que peleje contra mim, e se ele me ferir, todos nós, ele está falando de todo o seu povo filisteu, você vê a autoridade que ele tinha, todos nós do povo filisteu serviremos a vós. Mas se eu vencer a batalha contra um destes homens que vocês me enviar, vocês servirão a mim. Foi quando eu parei para pensar e trazer para os nossos dias. Quantos gigantes nós temos enfrentados nos nossos dias, que tem nos desafiado dia e noite, dizendo: ei, eu peguei, pastor. Talvez muitos não pegaram, mas domingo passado o Senhor proferiu uma palavra profética, aonde o Senhor dizia que a batalha ela não é aqui dentro, mas a batalha ela vai começar, o seu gigante vai aparecer quando você sair dessas portas e ir para fora. Porque o inimigo, o gigante, ele quer te enfrentar quando você está sozinho, quando você não tem ninguém do seu lado. O seu inimigo tem desafiado você com as mesmas palavras. Para e observa, ouça só com os ouvidos: se você vencer a mim, eu te servirei. Mas se eu te vencer, você vai me servir. Não é assim o pecado, igreja? Se nós vencermos o pecado, nós temos domínio sobre ele. Mas e se o pecado, pastor, nos vencer? Ele nos domina, ele nos torna escravos dele. Ei, minha amada igreja do Senhor, nós vivemos em um tempo aonde o nosso inimigo, talvez ele não tenha se apresentado na forma de um Golias, um homem grande, porque assim como nessa história
vidas que nós vivenciamos todos os dias. E Ele tem desafiado você de diversas formas. Porque o seu inimigo, sabe o preparo que ele tinha lá, da sua armadura, da sua couraça, do seu capacete, do seu sapato, da sua lança? Sabe o que isso significa? O inimigo sabe exatamente o que ele precisa para atacar na sua vida. Às vezes ele vem na forma financeira da sua vida. Às vezes ele vem na área emocional da sua vida. Às vezes o seu gigante ele vem na área da sua saúde para tentar abalar a sua fé. O seu gigante ele desafia você dentro do seu relacionamento conjugal, quando ele diz para você para que ser fiel para sua esposa, para que você continuar com ela, sendo que existem milhares aí no mundo que você pode escolher. O seu gigante começa quando ele diz para você: vamos viver a vida, vamos aproveitar este mundo aí fora. E o seu gigante está dizendo: ei, entrega logo essa batalha. Mas sabe o que significa entregar, meu irmão? Significa ser vencido. E ser vencido significa ser escravo. E sabe o que escravo tem no final? Somente morte. Escravo não tem mais nada além disso. Mas quando nós olhamos para essa história, dentre todo o exército de Israel, homens guerreiros, homens capazes, está lá Abinadab, está lá Eliabe, está lá os irmãos de Davi, mas nenhum deles tiveram a capacidade de enfrentar esse gigante. Sabe o que isso mostra para nós? Há muitos de nós que temos nos acovardado neste tempo, que temos nos amedrontado neste tempo, e não temos tido coragem de enfrentar os nossos gigantes nas nossas vidas. Meu Deus. O inimigo está desafiando você, o inimigo está lutando contra você, falando com você cara a cara, e você não tem força para levantar nenhuma das suas mãos para poder repreender o inimigo, ou para poder dizer que você irá lutar contra ele. Ninguém dentre aquele povo tinha coragem. E talvez essa manhã eu esteja falando com uma igreja que talvez tenha acontecido o mesmo neste tempo, aonde o inimigo tem te afrontado, e tudo que você tem sabido fazer é apenas se acovardar, é apenas se esconder. Mas eu quero pregar para uma igreja diferente nesta manhã. Eu quero pregar para uma igreja que tem ouvidos de unção para ouvir. Porque quando Davi ouviu o insulto do incircunciso, ele disse: mas quem é este aí? Quem é este aí para afrontar o exército do Deus vivo? Ei, igreja do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, não aceita a afronta do inimigo. Homem de Deus, mulher de Deus, ele se incomoda quando o inimigo está afrontando. O seu gigante, ele está diante de você, mas o seu gigante não é maior do que você, nem do que o seu Deus que está com você. Porque se você parar para observar em toda a história, Davi não tinha nada. Davi não tinha força, não tinha uma boa aparência física forte, tanto que nem a armadura de Saul serviu nele. Mas Davi tinha Deus ao seu lado. Davi tinha o Senhor com ele. Se você tiver Deus do seu lado, não da boca para fora, mas se você tiver Deus dentro de você e com você, o incircunciso filisteu, quando vier para te afrontar, você irá como Davi, não se acovardar, mas você vai dizer e rir na cara do inimigo: pode vir Golias, vem Golias com a sua espada, vem Golias com o seu escudo, pode até colocar o seu fiel escudeiro na sua frente, mas contra o exército do Deus vivo você não tem poder, porque Deus está comigo, o Senhor está comigo. E Davi foi.
E Davi venceu esta batalha. Meu Deus. No nome do Senhor, Aleluia. aquele gigante foi vencido. Oh, glória. No nome do Senhor, Aleluia. aquele gigante caiu no Ai, chão. meu Deus. E porque não teve medo, porque não se acovardou, pastor, Meu Deus. ele deu a vitória para todo o seu povo. Glória. E agora tiveram domínio. Sabe o que Deus diz para nós nessa manhã? Se um de vós que está aqui, nesse dia, tiver a coragem que Davi teve, tiver o entendimento que Davi teve, que se Deus está comigo, o que eu devo temer esse gigante que está me afrontando? É verdade. Porque temer esse problema que eu tenho enfrentado em minha vida? Mas se o Senhor, Ele estiver com você, se apenas um nesta manhã se levantar, Deus está dizendo para nós, se apenas um se levantar, será capaz de levantar todos os outros que estão se escondendo. Oh, glória. Será capaz de fazer com que todos os outros tenham vitória. Eu quero liberar essa palavra sobre você nesta manhã, porque o gigante que está te esperando lá fora, ele ainda está lá. Eu só não vou te mandar olhar lá para fora, que você não vai enxergar ele com seus olhos. Mas no âmbito espiritual, ele está lá te esperando hoje. Ele vai te enfrentar hoje lá na sua casa. Meu Deus. Ele vai te enfrentar lá hoje onde você vai. Mas você tem que guardar essa palavra. Leva essa palavra contigo neste dia. Eu também tenho os meus gigantes. Eu também tenho as minhas dificuldades para dizer não, para poder enfrentar lá fora. Todos nós temos os nossos gigantes nas nossas vidas. Mas nós devemos botar a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Nós devemos entender que se nossa esperança ainda estiver no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, o gigante não será capaz de nos enfrentar. Meu Deus. Essa carne que tenta te dominar o tempo todo não será capaz de fazer você um escravo dela. É verdade. Mas você precisa dizer não. Você precisa não se contentar com esse gigante que tem afrontado, mas em nome do Senhor, se ponha de pé. Em nome do Senhor, tenha vitória. Em nome do Senhor, enfrente esse gigante já com a vitória de Deus entregue na sua mão. Aleluia. Em nome do Senhor, vai com essa palavra no seu coração, Aleluia. entendendo que o Senhor, Ele é com você lá no seu lar, Aleluia. lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, igreja. Deus é com você. Enfrente o seu gigante, não tenha medo dele, e Deus te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu quero, na condição de teu servo, Senhor, nesta manhã, enfrentar, Senhor, o meu gigante na sua presença, junto com a sua igreja. Meu Deus, eu te clamo em nome de Jesus, nos dê